A Arca da Aliança é uma relíquia de significado profundo, tanto para a história religiosa quanto para a história humana em geral. Em termos históricos, essa antiga relíquia desempenhou um papel central na vida religiosa e cultural do povo de Israel, conforme descrito no Antigo Testamento da Bíblia. Sua importância transcendeu as fronteiras da religião, influenciando narrativas culturais e históricas ao longo dos séculos. De acordo com as escrituras judaico-cristãs, a Arca da Aliança foi construída sob as instruções divinas durante o período em que os israelitas vagavam pelo deserto após sua libertação do Egito. Era uma caixa sagrada feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Além de seu significado religioso, a Arca da Aliança tinha uma função política e cultural, simbolizando a presença e a proteção de Deus entre o povo de Israel. Era carregada à frente do exército israelita em batalhas e era considerada o trono terreno de Deus. Ao longo da história, a busca pela Arca da Aliança tornou-se uma obsessão para muitos, com lendas e teorias sugerindo que ela poderia conter poderes sobrenaturais ou segredos perdidos. A perda da Arca, após a destruição do Templo de Jerusalém, adicionou ainda mais mistério e fascínio à sua história. Embora a Arca da Aliança possa ter desaparecido fisicamente, seu legado perdura até os dias de hoje, exercendo uma influência duradoura sobre a cultura, a religião e até mesmo o imaginário popular. O impacto histórico dessa relíquia transcende fronteiras religiosas, moldando narrativas e despertando o interesse contínuo de estudiosos e entusiastas de todo o mundo. A arca era o depósito das tábuas dos 10 mandamentos, do cajado usado por Arão e de um vaso contendo maná, representava a presença de Deus entre os israelitas. Era lá que Deus encontrava Moisés para falar com ele e dar instruções ao povo. Os hebreus consideram essa arca sagrada, entendida como um meio pelo qual a presença de Deus era manifestada. Em certo momento, a arca esteve em um tabernáculo, mas também esteve em outros locais, como Jerusalém. Ela desapareceu no século 6 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi atacada pelos caldeus. É um objeto sagrado sendo mencionada com frequência nas narrativas bíblicas. Esse tabernáculo era conhecido por ser a morada de Deus na terra durante o período após a saída do Egito e o retorno dos hebreus a Canaã. A arca também chegou a ficar em Kiriat Jearim e em Jerusalém, antes de desaparecer quando Jerusalém foi invadida pelos caldeus. Ainda hoje, os judeus consideram a arca um objeto sagrado, assim como os cristãos. O que havia dentro da arca? Como já foi mencionado anteriormente, ela abrigava as tábuas dos 10 mandamentos, que foram entregues por Deus a Moisés, o cajado usado por Arão e um vaso com maná, um alimento que era fornecido por Deus durante o período em que atravessavam o deserto. A construção da arca se deu por meio das instruções dadas por Moisés aos hebreus, uma vez recebeu as ordens de Deus. Moisés tinha liderado a libertação dos hebreus da escravidão imposta pelos egípcios e foi o responsável por guiar esse povo até a entrada de Canaã, a terra prometida dos hebreus. Em dado momento, Moisés subiu ao Monte Sinai, permanecendo lá por 40 dias e 40 noites. Durante esse período, Moisés recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus, mas além disso, recebeu as instruções de Deus sobre como seria a arca em que ele depositaria as tábuas dos 10 mandamentos. A narrativa bíblica, em Êxodo 25, traz os detalhes de como seria construída essa arca. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça uma arca de madeira de acácia com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro
e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados a OS israelitas. Esse é apenas um fragmento da longa descrição de Deus a Moisés acerca da construção da arca. Como podemos perceber, ela foi construída com madeira de acácia, revestida em ouro por dentro e por fora, ornada com inúmeros detalhes, sendo o local onde as tábuas seriam guardadas e um santuário onde Deus habitaria. Como já citado, a Arca da Aliança foi depositada em um local do tabernáculo, que ficou conhecido como Santo dos Santos. Esse local só poderia ser visitado por um sumo sacerdote que fazia anualmente um sacrifício de expiação dos pecados do povo hebreu. Qualquer pessoa não autorizada a entrar nesse local morria fulminada pela presença de Deus, segundo a narrativa bíblica. Segundo a tradição bíblica, a arca só poderia ser carregada por membros da tribo de Levi, descendentes diretos de Moisés e Arão, e só poderia ser transportada nos ombros. Por isso, possuía 4 hastes que permitiam levantá-la. Aqueles que tocavam na arca e olhavam o seu interior, sem a permissão de Deus, eram mortos. Arca da Aliança na história hebraica. Depois de construída, os hebreus desenvolveram o tabernáculo, um local sagrado. O interior do local em que ficava a arca poderia, inicialmente, ser visitado por Moisés e Arão e, posteriormente, só pelos já mencionados sumos sacerdotes. A tribo dos levitas era a responsável por fazer o transporte da arca. Eles não poderiam encostar diretamente na arca, mas sim nas hastes que eram usadas para erguê-la. Os levitas eram obrigados a carregar a arca nos ombros e poderiam ser punidos caso não fizessem isso. Esse foi o caso de Uzá, um levita que foi impedir que a arca caísse de uma carroça quando era transportada para Jerusalém. A ação de Uzá foi considerada uma blasfêmia, porque ele e os levitas deveriam ter transportado a arca nos ombros e não em um carro de boi. Os hebreus usavam a Arca da Aliança em suas guerras, e a presença da arca no campo de batalha fazia com que os hebreus vencessem rapidamente o conflito, segundo a narrativa bíblica. Quando os hebreus precisaram atravessar o rio Jordão, transportando-a, este se abriu para que o povo pudesse passar junto dela. Em dado momento, a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, um povo que habitava Canaã e estava em guerra contra os hebreus pelo domínio daquela terra. Isso porque os hebreus foram derrotados em uma batalha, decidindo então levar a arca para a batalha com eles. Foram derrotados novamente e a arca foi levada pelos filisteus. Os filisteus colocaram a arca dentro do templo de Dagom, uma de suas principais divindades. A narrativa bíblica conta que a estátua de Dagom no templo foi encontrada por 2 vezes caída diante da Arca da Aliança. Além disso, uma grande peste espalhou-se entre os filisteus e acredita-se que tenha sido um surto de peste bubônica. Com isso, a arca foi devolvida pelos filisteus aos hebreus depois de 7 meses. A Arca da Aliança foi levada para Jerusalém, por intermédio de Davi, e lá ficou guardada no interior do Templo de Salomão, construído apenas no reinado de Salomão. Onde está a Arca da Aliança nos dias de hoje? Segundo a narrativa bíblica, a arca desapareceu quando o Templo de Salomão, em Jerusalém, foi destruído pelos caldeus, liderados por Nabucodonosor, no século 6 a.C.
Não existem evidências materiais da arca e acredita-se que ela tenha sido levada pelos caldeus para a Babilônia e lá desaparecido. Existe uma teoria, mencionada em Macabeus, livro que faz parte da Bíblia Católica, que fala que o profeta Jeremias teria levado a arca e a escondido no Monte Nebo, mas essa teoria não tem muita aceitação e esse mistério de onde ela esteja perdura até hoje. Ficamos por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal Curiosidades Históricas para receber mais conteúdos interessantes como esse. Até mais!